E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. A gente vai falar sobre um gênero textual que pode estar dentro de outros gêneros textuais. Como assim, professora? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a entrevista, tá? A entrevista, ela é um gênero oral. O que quer dizer, professora, um gênero oral? Que ele primeiro, ele é falado antes de ser escrito, ok? Porque depois aqui eu vou transcrever, ou seja, eu vou escrever aquilo que o entrevistador falou, aquilo que o entrevistado falou. Mas primeiro ele nasce na oralidade, ou seja, primeiro ele nasce na fala, ok? Eu tenho diversos tipos de entrevista, eu tenho a entrevista de emprego, eu tenho a entrevista jornalística, eu tenho a entrevista psicológica, eu tenho vários tipos de entrevista a depender do que aquilo que eu quero, né? Que aí vai ser o foco da entrevista, ok? Por que a gente vai falar sobre entrevista? Porque no gênero textual que a gente está estudando, que é reportagem, e nesse mês de novembro, a entrevista, ela está dentro desse outro gênero textual, não é verdade? Porque uma das características da reportagem é que eu vou discutir um assunto fundamentado, ou seja, a partir da visão de especialista sobre aquele assunto. E como é que esse especialista ele vai passar a visão dele sobre esse assunto? Muitas vezes por meio de uma entrevista que eu vou fazer com esse especialista, ok? Outro ponto da gente falar um pouco sobre entrevista é porque é a atividade que vocês farão, ok? Então, vocês precisam entender o que é uma entrevista para poder produzir uma entrevista, não é verdade? Então, bora lá! Então, na entrevista jornalística, como eu comentei por cima, você vai entrevistar um especialista naquele assunto que você vai tratar na sua reportagem, ok? Então, primeira coisa, quando você vai produzir uma entrevista, que você vai escolher uma pessoa para poder entrevistar. Primeira coisa, qual o tema? Sobre o que eu vou falar, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, junto com a professora Ana Paula aí, que vai ser a minha entrevistada, a minha convidada nessa entrevista. Então, eu vou delimitar qual que vai ser o meu assunto. Vamos falar sobre profissão? Vou convidar a professora Ana Paula, então, para uma entrevista sobre profissão. Bora lá? Boa tarde, professora Ana Paula. Tudo bem com a senhora? Primeiro, para início da nossa conversa, eu gostaria de saber por que a senhora decidiu ser professora, ou em que momento da sua vida você decidiu, quero ser professora? Então, pessoal, ainda na infância, quando a gente se pergunta, né, o que você vai querer ser, né, quando terminar a escola, eu não tinha o intuito de ser professora, para falar a verdade. Eu sempre me destaquei, assim, como aluna, muito nas disciplinas de português e de ciências, né? Biologia, que vocês vão ter mais à frente no ensino médio. E aí, eu sempre fazia cerimonial, quando as coordenadoras da escola pediam ajuda para os alunos, né? Eu ajudava a escrever, que elas colocavam a gente para ter essa interação com a comunidade escolar. A apresentação do Dia das Mães, eu fazia poesia, fazia homenagem, e naquele tempo a gente não tinha internet, né, para copiar. E eu sempre criava texto, sabe, para as apresentações da escola. E eu sempre tive uma fé muito grande com a língua portuguesa. Então, enquanto eu estava na escola, eu não queria ser professora. Mas depois que eu saí, né, eu decidi fazer letras e me apaixonei pelo curso. E sempre, depois de ter entrado em letras, eu não me vejo em outra profissão, a não ser professora de língua portuguesa, que eu adoro a minha profissão. Conta um pouquinho pra gente, professora Ana Paula,
quais desafios que você enfrentou quando você ingressou na academia, na faculdade e na graduação? Um dos desafios na minha vida acadêmica, gente, foi justamente a questão do preconceito. Por quê? Muitas vezes, quando eu falava assim, eu tô fazendo letras, né, tô estudando pra ser professora, as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, nossa, mas você vai ser professora? Tipo, como se fosse a pior profissão do mundo, como se ninguém quisesse ser professor. E ser professor é maravilhoso? É maravilhoso. Por quê? Primeiro você conhece uma infinidade de alunos com as mais diferentes histórias. Eu, na minha profissão como professora de língua portuguesa, eu tenho contato com a arte, com a criatividade dessa criança. Então, eu vejo que a profissão de professora é muito legal. Eu adoro ser professora. Então, um dos desafios que eu tive foi o preconceito. E ainda hoje, quando eu falo, eu sou professora. Nossa, coitada de você, ser Não, gente. Ser professora é maravilhoso. A gente adora estar em contato com vocês, com as palavras, né? No meu caso, que sou de língua portuguesa, no caso da prof. Patrícia, Juliana Sonaire. Então, é maravilhoso ser professora, né? Então, o meu desafio mesmo foi o preconceito com a minha profissão, de querer ser professora no século XXI, gente. Ainda existe. Por fim, professora, quais os frutos que a senhora tem colhido aí na sua vida, ou quais resultados o estudo ele lhe tem proporcionado? Quando a gente fala sobre resultados, né, dos meus estudos, né, como assim a gente pode atrelar aqui, eu acredito que na universidade, na formação inicial, né, e depois conforme as especializações, os estudos mais à frente, a gente vai aprendendo muito a questão de aliar a teoria com a prática, né, e a vida do professor é justamente isso. Muitas vezes a gente pensa que o professor só vai ali dar a aula e não. Por trás disso nós temos várias questões, há um estudo previamente para isso, você tem que visualizar como trabalhar com gênero textual, como esse gênero vai chegar até seu aluno, como que você pode explicar. Então, além das teorias, né, dos teóricos que nos explicam sobre como trabalhar o gênero textual, como mediar uma aula, nós ainda temos a questão da metodologia, de como levar para vocês da melhor forma possível, ainda mais agora em contexto pandêmico, né, que a gente está agora nas aulas online. Então, eu acho que a minha formação inicial, eu me formei em 2017, né, em letras na Unemate, e depois eu fiz 2 anos de mestrados pela Unemate também. Então, eu acho que a minha formação inicial me possibilitou todo esse olhar, né, para com meus alunos, com as questões de tecnologia, né, que eu me formei numa época em que já estava sendo inseridas as tecnologias na escola. Então, eu vejo assim que toda a minha formação inicial propiciou, né, uma aprendizagem, né, assim como todas as outras formações dos outros professores, mas a gente aprende muito na prática com vocês, né, por isso que eu sempre falo, é um ensino duo, né, vocês nos ensinam e nós ensinamos vocês, então é uma aprendizagem mútua entre professor e aluno, e eu vejo que a minha formação, tanto na prática docente como a minha formação lá atrás na Unemate, tem me possibilitado grandes conquistas, né, como professora, e eu não me vejo em outra profissão, igual eu falei na primeira pergunta, tá bom?